Hoje é nosso último domingo com o livro de Juízes. E a pregação de hoje que eu vou falar de uma mulher que ela é muito importante. Vocês perdoem a voz porque o inimigo sabia que eu ia pregar domingo agora, ele ceifou minha voz durante a semana, mas aprove Deus recuperar a minha voz de ontem para hoje. Glória a Deus. Amém? O inimigo não conseguiu interromper a mensagem de hoje. Então, gente, a pessoa de quem eu vou falar hoje é uma mulher fenomenal chamada Débora. E a mensagem que a gente vai extrair da vida dela é uma mensagem que talvez ela seja para algumas pessoas um pouco frustrante. E assim eu espero que o seja. Por quê? A mensagem de hoje ela tem como intuito de desconstruir algumas coisas para poder reconstruir algo na sua vida. Às vezes, quando eu estou desalinhado com o propósito do Senhor, eu preciso refazer esse alinhamento para poder realinhar. Eu tenho que voltar um caminho para poder pegar o caminho correto. E eu queria hoje que você entendesse que a palavra ordinário, ela não é tão ruim quanto parece ser. Até o final da pregação, eu espero que você saia com outra perspectiva sobre o termo ordinário. Amém? Gente, a gente está falando sobre o livro de Juízes. Hoje é o nosso último culto do mês com a temática do livro de Juízes. Vamos entrar agora logo no livro de Neemias. E o livro de Juízes, para você que leu, para você que ainda está lendo ou pretende ler, eu tinha como Eclesiastes o livro mais agridoce da Bíblia. Eclesiastes é um livro cinza, é um livro salgado, que ele trata sobre uma crise muito grande filosófica muito profunda. Só que o livro de Juízes ele é um livro muito sombrio. O livro de Juízes eu me arrisco a dizer que é o livro mais sombrio e pesado que tem na Bíblia. Ele é uma espécie de degradê. Ele começa num tom claro, vai entrando num cinza e no final um livro que ele mergulha numa escuridão total. Só que eu acho curioso que como Deus ele utiliza dessa sombriedade para poder evidenciar a glória dele. Amém? E gente, para entender eu não vou entrar detalhadamente no pano de fundo, só que a gente vai ler a história de Débora. E qual que é o contexto ali de Débora? Havia um libertador de Israel chamado Eude, que ele havia matado um déspota da época. As escrituras falam que ele era canhoto e ele deu um golpe no atual rei que estava oprimindo Israel. E o cara era tão gordo, que o golpe que ele deu de adaga, toda a adaga entrou dentro daquele sujeito, toda, até o cabo, e ele faleceu com a adaga dentro dele. E com a morte daquele déspota, Israel ficou livre por uma fração de tempo. E Eude, ele julgou Israel, ele foi um líder em Israel, só que ele vai falecer. E quando ele falece, Israel volta a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Isso tem sido pregado durante alguns cultos. Eu vou falar mais uma vez, é bom que entre na sua cabeça. O livro de Juízes, ele é encimado de 4 princípios, que é apostasia, juízo, redenção e libertação. Sempre o povo vai adorar os deuses estranhos de Canaã, eles se prostituem com as práticas religiosas daquela terra. Feito isso, Deus vem, declara um juízo sobre aquele lugar, levanta um déspota, uma nação opressora, ela sobe e começa a oprimir Israel. Quando Israel vê o contato distante, eles correm para Deus, correm para o terceiro ponto desses princípios, começam a clamar por libertação, e Deus ele vai e levanta de Israel um libertador. E esse cara é que vai livrar ela. Como a gente vê por aí, a gente vê Jefté, a gente vê Gideão, a gente vê Sansão, várias figuras. Mas a receita de bolo de Juízes é esses 4 pontos: apostasia, juízo, libertação e redenção. Amém? Até aqui todos entenderam? Amém? Então o que aconteceu aqui? Eude foi o cara que libertou Israel. Só que quando ele libertou Israel, volta o ciclo mais uma vez. O povo cai em idolatria e pecado. Deus levanta uma nação cananeia. Eles começam a oprimir Israel como juízo do Senhor. E o povo, ai Deus, me acuda. E é nessa hora que nós vemos a figura de Débora. Amém? Gente, antes de eu prosseguir, eu queria que a gente entendesse só uma coisa, tá? Eu estou dando esse pano de fundo para ficar mais claro algumas coisas para vocês. Nós temos um livro chamado Juízes, ok? Mas você viu alguém de peruca e martelo na mão nesse livro? Não. O que é um juiz
aqui, propriamente dito nessa época, tá? Não é como a gente conhece hoje em dia. Um juiz, ele tá mais para um líder tribal. É um chefe de clã, é um chefe de reino. É um cara que alguém vai clamar ajuda, ele pega uma espada e vai lutar contra um inimigo opressor. É comum do mundo antigo um chefe de estado, um rei ou um imperador, ele ser um cara que ele vai guiar a nação e vai julgar a causa. Os 3 poderes que você conhece hoje, legislativo, judiciário e executivo, eles estavam nas mãos de um cara só. Era o mesmo cara que criava uma lei, julgava uma lei e executava ela. Exemplo clássico, Salomão. Ele está lá no trono e vem 2 mães para ele: julgue nossa causa. O mesmo Salomão é um cara que ele vai dar decretos. Então, por isso que tem esse nome juízes. O cara não vai bater um martelo na mesa, mas ele é o cara que ele vai pegar uma espada e ir para a guerra. Um juiz, entenda como um líder militar. São raríssimos os contextos de juízes aqui, os juízes que não lutam, como é o caso de Débora. Débora é uma mulher que ela vai só legislar, só que ela levanta alguém para lutar, ok? Gente, até aqui, todo mundo entendendo? Sim? Vamos lá então, gente. Juízes capítulo 4, versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 21. Vou projetar aqui para a gente ficar mais fácil. Juízes 4, versículo 1. Aleluia, diz assim a palavra de Deus: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Haroset-Hagoim. 3. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Versículo 5. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, mulher, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você não for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora então bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Versículo 11. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Robabe, sogro de Moisés, e armou a sua tenda junto ao carvalho de Zaim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Haroset-Hagoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor pela espada derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército, e Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. 16. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Haroset-Hagoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. 17. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, falou dele um pouquinho mais atrás, pois havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. 19. Então, estou com sede, disse ele.
por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. 20. E Císera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. 21. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Amém? Gente, eu amo essa história de Débora porque é uma história de heróis improváveis, é uma inversão de perspectivas. Porque a gente tem aqui um típico herói de filme de Hollywood. Temos aqui o camarada chamado Barak, que é um cara que ele pega a espada e vai para a guerra. Só que ele vai para a guerra, ele combate, ele vence o exército, ele derrota o exército opressor. Só que o grande inimigo é derrotado por uma pessoa comum, uma mulher comum, que ninguém esperaria que assim o fosse. E é isso que eu amo nessa história de Débora. Ela é uma quebra de perspectiva. Você espera uma coisa, quem vai ler a primeira vez, espera uma coisa e pau, vem outra. Falei, achei que ele ia libertar, vem uma pessoa comum. E eu quero que você grave essa palavra na sua cabeça. Pessoas comuns. Amém? Gente, vamos só então analisar o texto. O que ele vai falar pra gente? Vamos ver o contexto do texto certinho. Vamos voltar lá para o versículo 1, por gentileza. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. A gente vê aqui novamente aquele ciclo, a apostasia entrando em cena. 2. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Císera, que habitava em Haroset Hagoim. Hazor era uma fortaleza impenetrável que ficava no norte ali de Canaã. Para você conseguir invadir aquele lugar era dificílimo. Então tinha um cara com grande poderio militar e muito bem fixado naquele local. E ele tinha, como todo grande filme tem, o seu subordinado, que é um vilão da história, que seria Císera. E Císera, eu te aconselho você ler o capítulo 5, que ele é uma repetição dessa história, só que é de forma poética, é um louvor. E ele dá detalhes que a gente não vê no capítulo 4. Císera, ao que a gente dá para entender, ele tinha um apetite sexual muito sombrio, porque ele tratava mulheres como despojo de guerra. Se uma mulher era pega no local de combate, ele dividia as mulheres entre seus soldados e ele. Então ele objetificava a mulher. Falei como um bom professor de história agora, né? Objetificar. Versículo 3, por favor. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Mais uma vez, depois da apostasia, clamor. Veio o juízo e o clamor. Gente, presta atenção nisso aqui, tem detalhes que não pode passar despercebido. 900 carros de ferro. A gente está falando numa época onde que os povos que tinham mais tecnologia, eles desenvolviam ferramentas, sabiam trabalhar metal, ferro, cobre, e eles que chegavam primeiro nessa sofisticação, eles oprimiam o povo que não tinha chegado primeiro. Então tem uma nação que ele trabalha ferro, ele sabe trabalhar armamento de ferro e veículo de combate. E antes de falar, mas é uma carroça, mas você não fica na frente de uma carroça. Imagina 900 carroças de ferro vindo para cima de você. Isso aqui é um rolo compressor. Então, para a época, é dificílimo esse combate. Seria como se o Brasil fosse enfrentar um outro país que tivesse drone de combate. O nível, a diferença de combate que tinha. Israel era muito pobre em questão de armamento militar. As outras nações em Canaã não. Estavam acostumados ao combate. Era sazonal, era periódico. Por que os filisteus eles ficam muito tempo, até depois que Israel vai embora? Porque eles tinham aprimorado táticas de combate e navegação. Então, o povo que tinha mais tecnologia oprimia o menor. É o que a gente tem aqui. Deus levanta um povo para oprimir Israel, mas os caras têm um sistema de combate muito sofisticado. Por isso que eles são a nata daqui. Ok? E essa opressão de Jabim dura durante 20 anos, versículo 4. Até aqui todo mundo entendendo? Amém? Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote,
liderava Israel naquela época. Eu amo esse versículo, eu estava até comentando com o Léo lá na frente lá. Isso quebra algumas narrativas de hoje em dia. Por exemplo, vai ter muita gente que vai falar para você que a Bíblia é um livro machista, opressor e retrógrado. Só que você tem um versículo falando que tinha uma mulher que era uma líder política da nação de Israel. Isso quebra muita coisa. Ok? Mas enfim, guarda como munição para uma conversa aí na rua, certo? Versículo 5, gente. E eu amo isso aqui, tá? Olha só. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então o que eu tenho de Débora? Débora, ela é esposa e ela tem o seu local de trabalho, o seu escritório, onde ela vai trabalhar. E então, a versão King James, algumas versões falam que o povo costumeiramente ia até ela para que ela resolvesse as suas questões. Então Débora, ela tinha o seu local para trabalhar, ela tinha trabalhar na perspectiva da época, era uma função também religiosa. Ela ia lá, julgava, profetizava, e o povo ia levar questões para ela. Uma propriedade que não estava muito bem demarcada, uma briga de vizinho, um animal que foi ferido por alguém na rua. Débora, julga nossa causa. Era a função rotineira dela, comum. Era uma função ordinária. Eu vou explicar por que eu estou usando esse termo ordinário, ok? O que eu quero é que você entenda isso aqui, tá? Débora, ela tinha uma função comum na sua época, ok? Rotineira. Versículo 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Versículo 7. Ele fará com que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Tá? Para quem tem uma Bíblia de estudo e for ver mapa, o rio Quizon é um rio que ele corta Canaã, só que ele deságua lá na praia do Mediterrâneo. Tá? Então ele é um rio onde eu tenho a fortaleza de Hazor, eu tenho ali a moradia do Císera e o rio. E ele escolhe a beirada do rio para seu combate. Ele vai chamar o cara para briga, no caso aqui o Baraque, vai falar: o combate vai acontecer às margens do rio Quizon. Essa é a tática de combate que a Débora está falando para ele, ok? Versículo 8. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Versículo 9. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua. Débora, eu brinco que se Débora fosse nordestina, ela diria assim para ele, é o que ela está falando entre linhas: você é frouxo, cara, você quer que eu vá com você? Deixe de ser frouxo. Saiba que a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Em outras palavras, por conta da sua frouxidão, a glória não vai ser sua, vai ser de uma mulher comum, ok? Versículo 10. Onde ele convocou Zebulon e Naftali, 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ela topou ir com ele para a zona de combate. 11. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendente de Robabe, sogro de Moisés, e armou a sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Gente, só para resumir, tá? Os queneus eram uma tribo nômade. E era comum, esse pessoal, eles viajavam comercializando, e o que acontecia? Eles paravam no lugar e alguém tinha que armar e desarmar a tenda. Essa função era da mulher. É por isso que lá na frente a gente vê uma mulher com um martelo e estaca na mão. Quem cuidava de armar e desarmar era uma mulher. E eles eram viajantes, só para a gente entender, ok? Versículo 12. Quando disseram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor, falaram para Císera: tem um cara vindo aí peitar você. Vai deixar? Que nem briga de escola. O Císera vai armar o exército dele e ele vai ir para a zona de combate. Versículo 13. Císera reuniu seus 900 carros de ferro. Ele vai pegar a sua tática de combate eficiente para poder derrubar os caras. Todos os seus soldados de Harosete Ragoim ao rio Quizon, ok? 14. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos, o Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu ao Monte Tabor, seguido por 10.000 homens. 15. Diante do avanço de Baraque, o Senhor pela espada derrotou Císera e
todos os seus carros de guerra e seu exército, e Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Eu queria que projetasse para a gente um detalhe que aqui não fala, tá? No capítulo 5, versículo 21, acontece um efeito milagroso. Por que Débora fala para ele ir para o rio Quizon? Olha o que acontece. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte. No momento do combate, se você estudar afinco essa passagem, no momento que eles vão entrar em combate, o rio, ele transborda, ele sobe de nível. E quando ele sobe de nível, a área que está em volta dele fica lamacenta. Aqui não é um carro de tração normal, são veículos de tração animal. Você pode ter o carro que for, se passasse por uma área lamacenta, travou, não sai mais. Então aqui o rio transborda, eles ficam empacados no rio e perde todos os seus carros de combate. O Senhor faz um feito milagroso e ele quebra a principal tática do povo de Sísera. Sísera perdeu seu efeito de guerra principal. Então por isso que, pode voltar lá pro capítulo 4. Sísera ele perde, versículo 16. Sísera ele vai perder o seu principal efetivo de combate. É por isso que Baraque consegue varrer os caras da área. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até os carros que foram remanescentes no caso. E até Haroset Hagoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. 17. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber. Lembra dos nômades do deserto? Pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. 18. Jael saiu ao encontro de Sísera e convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. E ele entrou e ela o cobriu com um pano. Sísera fugiu para aquela região. A esposa Jael, esposa do Eber, falou: entra aqui, eu vou te proteger. Só que ele estava entrando numa armadilha sem saber. 19. Estou com sede, disse Sísera. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro e deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. 20. E Sísera disse à mulher: fique à entrada na tenda. Se alguém passar e perguntar se alguém aqui, você responda que não. 21. E é aqui que a gente vê a maravilha desse texto. Entrando Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca de tenda. Lembra? A mulher que cuidava de armar e desarmar a tenda. Ficava na mão dela essas ferramentas. E um martelo, e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão. E ele morreu. A gente tem Baraque, um cara guerreiro, um cara que montou um exército, uma tática de combate, melhor, seguiu a tática de combate de Débora, mas a vitória foi na mão de uma mulher comum. Essa quebra de perspectiva que eu adoro. A gente para pensar, é bom ver como que um cara opressor que objetificava mulheres foi morto por uma mulher. Eu amo a Bíblia porque Deus, ele humilha os soberbos. Amém? Até aqui todo mundo entendeu? Amém? Estamos juntos? Estamos juntos? Amém. Os jovens detestam quando eu falo isso, que eu falo isso umas 30 vezes na pregação. Gente, a história de Débora é uma história fantástica. Só que tem um detalhe na história que eu quero extrair com você, eu vou tentar não me demorar muito, que é o efeito, que é o seguinte: Débora não foi a libertadora. Ela provocou um libertador. E quem que consumou a libertação foi uma pessoa comum. Eu tenho pessoas de vidas comuns, hábitos comuns, que foram usadas para coisas extraordinárias. E é isso que eu queria falar para você. Eu queria falar para você o poder que há em um evangelho diário, um evangelho de segunda-feira. É isso que eu quero extrair dessa mensagem para você. Amém? Débora foi uma juíza e profetisa que exerceu sua função rotineira. Joga pra gente o versículo 5 do capítulo 4. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões. Então Débora, entenda, ela tinha uma função, ela tinha um local de trabalho, e ela tinha um trabalho rotineiro, ok? Presta atenção nisso aqui. E ela despertou uma geração contra o opressor. Ela não foi a libertadora em si, mas ela ativou um libertador.
uma mulher que em suas funções ordinárias provocou o extraordinário. O que tiramos como lição disso é que o cristão de vida e emprego comum pode ser uma ameaça ao inferno, tanto quanto um conferencista famoso. É isso que eu quero que você entenda nessa mensagem de hoje. O título da minha mensagem, se eu fosse dar algum nome para ela, seria O Evangelho Diário. Esse seria o nome que eu daria para ela. Por quê? Entenda uma coisa. Nós, como cultura, entendemos ordinário como algo ruim. Virou até xingamento. Fulano é um ordinário. Só que o que é ordinário? Ordinário é algo... Ordinário vem de ordeiro, comum, rotineiro. Nada mais do que isso. Por isso que algo extraordinário é algo que é fabuloso. Só que a gente entende como um julgamento. Por quê? A gente não gosta de coisas comuns. Parece que ofende a gente. E eu queria pautar minha pregação em 3 pontos hoje rápidos, tá? O mais possível que for. Que é trabalho, vida social e o poder de uma vida comum. Existe um poder na simplicidade gigantesco. Amém? E eu queria que a gente tratasse o primeiro ponto, tá? Vamos analisar a vida de Débora. Ela tinha uma profissão. Ela era uma juíza. Era uma função que ela tinha. E o que a gente tem? Muita gente já escutou aqui, como já escutaram que o trabalho foi uma condenação de Deus? Alguém já escutou alguém falar já que o trabalho foi uma punição de Deus? E eu falo pra você, se você tem algum amigo ou conhece alguma menina que tá namorando com um cara que tem essa mentalidade, fala pra ela, foge, senão você vai casar com um vagabundo. Se você conhece um menino que tá com a menina, que a menina pensa desse jeito, fala, foge que você vai colocar aliança no bicho preguiça, não numa pessoa. Eu vou provar para você que trabalho é culto. Trabalho é uma forma de culto. O nosso trabalho também é uma expressão de culto. Eu queria que abrisse para a gente em Gênesis 2,15, tá? Eu quero que você entenda que o culto, ele não só está dentro aqui dessa nave, aonde você está. Quando você sai por essa porta, o culto, ele continua aonde você está. Olha só. Deus, quando ele cria o jardim para habitar com o homem, estar com ele, caminhar com ele, ele coloca o homem no jardim. Só que a gente pensa na nossa cabeça que o homem, a ele é ordenado trabalhar só quando ele sai do jardim. E não. O homem, ele tem uma função lá dentro. Adão não ficou lá muito tempo só andando, comendo, dormindo. Olha isso aqui. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Algumas pessoas vão falar lavrar. Deus coloca Adão no Éden e fala o seguinte: cuida, estou te dando uma função. É a primeira função que Deus dá para o homem. Eu quero que você cuide do jardim. Trabalho, cultivo. A palavra culto, ela vem da palavra cultivar. Então, quando eu estou trabalhando, eu também estou prestando de alguma forma o meu culto a Deus. E a forma com que eu expresso, a excelência com que eu faço meu trabalho, boa ou ruim, vai enfatizar o quanto eu estou com Deus ou não. Débora era uma mulher de uma função. Ela julgava o pessoal, ela tinha o seu trabalho. E por conta disso, ela ganhou respeito na sua comunidade e despertou um cara para lutar contra um opressor. Então entenda uma coisa, tá? O trabalho não é uma maldição. O trabalho, ele é uma bênção. Não gosto do meu trabalho, é outra coisa. Talvez você esteja num ambiente de trabalho ruim, mas trabalho é culto, tá? Deixa eu te contar uma coisa, a gente está tendo escatologia às terças-feiras. Vem colar com nós, ok? Tá sensacional. Eu quero te contar uma parada que não te contaram, talvez. Quando você passar você que não gosta de trabalhar, você quando passar pelos portões da eternidade, sabe o que te espera lá na glória? O galardão e trabalho. Sabe qual é um dos critérios para ir para o inferno? Preguiçoso. Para o céu, não. Ok? Misericórdia, irmão. Misericórdia mesmo. Ok? Então, trabalho é culto. Entenda isso. Existe algo extraordinário. Você exercer o seu trabalho como um bom funcionário, como um bom líder, você também está ali prestando culto. E a forma como você expressa o seu trabalho diz sobre o seu nível de relacionamento com Deus. Isso pode ser muito bom para você, ou pode ser muito ruim. Estamos juntos? Amém. E ainda falando sobre a excelência de trabalho, gente, eu queria que eu soltasse aqui pra gente Colossenses 3, 23. Vamos ler do 23 ao 25, tá? Só para eu corroborar o que eu falei para você. Olha só, tudo o que fizerem, o façam de todo o coração para com o Senhor, e não para os homens. 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança.
É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Amém? 25. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Para quem Paulo está falando? Paulo está falando aqui no versículo 22, ele está falando para o que seria um funcionário, para os escravos e servos. Colossenses, o povo de Colossenses era uma sociedade escravocrata, eles tinham trabalho escravo. E Paulo fala o seguinte, ele sabe que esse sistema existe, ele sabe que esse sistema é terrível, só que ele trabalha esse contexto. Ele fala, você que é escravo ou servo, trabalhe de boa forma, exerça a sua função de forma honesta, trabalhe para ele, como se estivesse fazendo para Deus, porque no final das contas você está. Então, seja um bom funcionário, seja um bom servo. Só que ele não atira só para baixo, ele atira para cima. Olha aqui no capítulo 4, versículo 1 de Colossenses. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Depois de nivelar embaixo, ele vai para cima e falou, vocês, senhores, respeitem os seus escravos e seus servos. Algumas versões dizem assim, o tratem com igualdade. E para a época, gente, isso é um salto. Direitos humanos não existia, escravo é propriedade. Eu tenho um carro, ele está quitado, está no meu nome. Se eu quiser arrebentar com ele, tocar fogo, ninguém pode falar nada, é meu. Pensa no escravo, ele é um objeto de alguém. Se alguém quiser furar um olho, decepar um dedo, arrancar um braço, pode fazer. Ele é um escravo, ele é um objeto. Só que Paulo, ele vem e ele faz com que o escravo seja enxergado como um ser humano. Direitos humanos só vai acontecer nos anos de 1700. Paulo está dando um salto na história. Ele fala para o Senhor, trate com respeito o seu escravo, trate com dignidade. O que a gente pode pegar esse texto e traduzir para o nosso contexto? Liderados de uma empresa e os líderes. Você que é liderado de alguém, trabalhe certo, trabalhe correto na sua firma, na loja, na prefeitura, exerça um bom trabalho. Você que é líder, não oprima, trate com igualdade e amor. Então ele nivela os dois lados. Por quê? Trabalho é culto. Eu queria que fosse para a gente em Lucas 3:12. Outra passagem que acho muito profunda também. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Versículo 13. Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Versículo 14. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. O mestre aqui não é Jesus, é João Batista, eles estão sendo batizados. E se a gente for parar para ver, eles exercem funções que são de certa forma opressora, no contexto da época. E o que João fala para o publicano, que é o judeu traidor na visão do judeu daquela época? Trabalhe certo. Ele não condena o trabalho, abandone tudo, me siga, não. Tem o seu trabalho. Ele não demoniza a função dele. Trabalhe corretamente. Não cobre além do que você tem que cobrar. Vê um soldado romano, que seria hoje em dia um policial civil, militar. O que eu faço? É um soldado romano. Ele conquistou Israel à força. Só que ele entende que é o trabalho dele ali, de vigiar. Ele fala, trabalhe correto. Não oprima as pessoas. Não aceite extorsões. E se contente com o seu salário. Ele não demonizou o trabalho. Ele só falou, trabalhe correto. E por quê? Trabalho é culto. Amém? Então a forma como eu trabalho fala sobre o meu relacionamento com Deus. Segundo ponto, a nossa compostura social é uma evidência de vida espiritual. O nosso bom testemunho nos lugares que frequentamos e com as pessoas com as quais convivemos é fundamental para a salvação de outras pessoas. Solta pra gente aqui 1 Coríntios 10:31, tá? Juntando com o trabalho vem outro ponto muito importante, que é o nosso convívio com as pessoas. Se o trabalho é muito importante para você pregar o evangelho, a sua postura é que vai endossar se os outros vão receber a sua mensagem ou vão rejeitá-la, ok? Olha só. Assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qual que é o contexto aqui, a discussão? É sobre limite de liberdade. Paulo está falando aqui com o pessoal. É sobre o pessoal comprar comida consagrada, mas eu não quero entrar nesse detalhe.
O que eu gosto daqui é que Paulo está falando sobre o relacionamento com o não crente. A pessoa está com dúvida se pode, até que ponto pode falar, cara, o que você fizer, tudo fazer para a glória de Deus. Está falando sobre vida, sobre testemunho. Eu quero que você entenda uma coisa, tá? No seu ambiente comum de trabalho, na sua vida rotineira, a forma como você vive é o que vai influenciar pessoas a abraçarem o evangelho ou a rejeitá-lo. Gente, isso é muito sério. Tem pessoas da minha família que não querem se converter por conta de maus testemunhos dentro da minha família. Pessoas cristãs há muito tempo, só que tem um péssimo estilo de vida. Aí falam pra mim, eu não vou pra igreja porque fulano se comporta de tal jeito. Você pode estar levando uma pessoa pro inferno sem saber. Então, cuidado com seus passos. A nossa compostura, ela é muito importante. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo esses dias. Gente, eu tenho essa cara de mal encarado, mas eu sou um amor. Eu sou um amor, gente. Eu demoro pra me irritar, eu sou paciente, eu sou calmo. Só o que acontece é que eu por conta de casamento tá chegando, correria, não tem paciência que segure, meu querido. Não tem paciência que dure. E eu estava numa fila de banco. Eu estava para entrar no banco, então eu estava de frente para a rotatória. Tinha uma senhora na minha frente, baixinha, e estava demorando muito para atender demais. E a senhora entrou depois de uma vida. Aí eu falei, vai demorar outra vida. Meu guarda estava assim monitorando quem entrava, quem saía. E eu peguei meu telefone no bolso, ele vibrou, fui ver uma mensagem. Quando eu puxei, o tempo de eu puxar foi o tempo de milagrosamente a fila andar mais rápido. Aí o cara fez assim, eu não vi, mas foi questão de milésimos. Eu senti um dedo nas minhas costas assim. Eu olhei, um coroa, a fila andou. Aí eu falei, se você não me fala, beleza de Deus. Aí eu entrei e eu quase arrumei uma discussão na fila do banco. Depois que passou, ficou uma situação chata dentro do banco. Só que depois que passou a situação, caiu a ficha e falei, cara, eu não sou assim. Isso não sou eu. E se esse cara fosse na igreja e me visse aqui no altar, tocando um violão ou pregando, qual que seria o impacto que ele teria? Se o filho dele fosse na minha célula, ou viesse no church, ou na célula do Serginho, e visse que eu congrego na igreja que ele está, qual que seria o impacto? Senhor, por favor, eu não quero, isso não sou eu, me trata. E a boa e má notícia é que ele me tratou. Deixa eu falar uma coisa, é muito bom, a boa notícia é que Deus escuta as suas orações. A má notícia, ele escuta as suas orações, ok? Eu passei por duas situações na escola que foram muito chatas, uma constrangedora. Estava dando aula e, gente, telefone, a gente não tem controle em sala de aula. A gente pode segurar os que estão atrapalhando. E tinha um aluno em questão, uma pessoa em questão, que estava com o telefone, estava passando o jogo do Flamengo. Eu falei, tinha que ser flamenguista. Estava passando o jogo do Flamengo e ele estava ouvindo o jogo na minha aula. Eu falei, ô criatura de Deus, baixa o telefone. Foi mal, professor. Foi primeira, segunda, terceira, eu falei, me dá o telefone. Não vou dar, porque é um iPhone. Eu tenho um cara que vou roubar seu telefone? Me dá o telefone. Eu falei, não vou dar, não. Ele se exaltou. Tem um monte de gente me mexendo no telefone, tem, mas você que está me atrapalhando. E ele cresceu, ficou bravo comigo, com aquele clima chato. Eu voltei para minha mesa, não peguei o telefone. Só que eu peguei e nem pensei em desconter um ponto de conceito, que é um ponto muito importante para passar de ano. A gente tem autoridade. Essas maravilhas de ser professor. Você pode acabar com uma vida em questão de segundos, tá? Brincadeira, gente. E no momento que eu estava sentado, eu senti Deus vir no meu coração e baixar o fogo da raiva. Eu falei, vou falar com esse moleque. Falei, vem cá, vamos aqui fora. Ele já veio armado já assim. Fechei a porta, falei, chamei você aqui porque eu não quero te constranger. Mas eu nunca tive problema com você todos esses meses que eu estou dando aula. Puxei a caderneta, eu tinha descontado um ponto seu. Risquei na frente dele e falei, estou tirando esse ponto de conceito. Não estou mais tirando esse ponto de conceito de você. Você é um bom aluno. E essa é a primeira vez que eu tive um atrito com você. Foi porque você me enfrentou que eu tirei esse ponto. Na hora ele murchou que nem um balão. E eu ganhei o moleque. Hoje ele me respeita pra caramba. Por conta de um momento. Quando ele entrou, eu sentei na mesa e pensei, esse sou eu. Não bastasse isso, veio a cereja do bolo. Nós, professores, somos amparados por lei, a não termos nossa imagem divulgada, a não ser que a gente venha consentir com isso. E eu fui cobrir algumas aulas e alguém fotografou a minha pessoa com uma legenda deprimente. E alguns alunos vieram a mim no período da tarde, alguns de outra escola. Ô Vitor, olha isso aqui.
E eu recorri à direção e nós fomos saber quem foi a pessoa. Descobrimos quem foi a pessoa e a diretora falou para mim: a pessoa está aqui, só que o papo sério é quando você vier. E eu fui babando. Eu estava babando que nem um pitbull. Falei: não, eu vou quebrar a pessoa no meio. Eu estou amparado pela lei. Porque, gente, é complicado. Classe de professor é uma classe muito pouco reconhecida. A gente trabalha mais fora da sala de aula do que dentro. Prepara 5 horas, uma aula que vai durar 2 horas, e quem presta atenção presta 10 minutos. Então é um trabalho que não tem o seu devido reconhecimento. E aí a gente passa por uma situação dessa. Eu falei: cara, eu estou amparado pela lei, não estou em pecado, e eu vou recorrer, eu vou entrar com um processo judicial, porque a gente tem esse embasamento. Cheguei na escola babando, falei: eu vou quebrar a pessoa no meio. Só que o que acontece? O Espírito Santo, ele estraga a gente. E ele faz a gente exercer misericórdia, mesmo quando a gente está no nosso direito. E por quê? Mesmo quando ele tinha o direito de condenar a humanidade, ele exerceu misericórdia com a gente. E quando eu sentei e a gente conversou com a pessoa em si, a pessoa confessou o que tinha feito. Eu mordi a língua. Olhei para o céu e falei: tu me paga, Deus. Eu falei para a diretora: eu posso falar com a pessoa a sós? Pode. E a pessoa derreteu que nem uma catarata e chorava. Eu falei: eu quero que você só entenda a situação que você me colocou, desconfortável, desconstrangedora e constrangedora. Mas eu não vou recorrer, porque eu não conheço você nem sei sua índole. Mas eu espero que isso nunca aconteça. Tudo bem? A pessoa: tudo. Nem terminou a frase: tudo bem. Nem terminou a frase, tanto que chorava. Ok. E eu saí da sala. E quando eu fechei, eu senti novamente no meu coração: esse sou eu. Se um dia essas pessoas que eu falei para você vierem na igreja, eu estou sossegado, eu estou tranquilo. Trabalhei muito tempo na Panasonic, no meio de 31 mulheres, o único rapaz. Saí de lá. Hoje a minha noiva trabalha com as mesmas mulheres com quem eu trabalhei. E eu não me envergonho de nada, porque eu não dei brecha pro diabo ali. E a minha noiva só escuta elogios de mim. E não é porque ela ouvia elogios antes de saberem que ela era minha noiva. Tem uma frase de Jesus, no momento que ele vai ser traído, ele fala: eis que vi um príncipe deste século e ele nada tem em mim. Entenda uma coisa, meu querido: uma vida comum, ela é muito importante. A vida diária, o evangelho ordinário, ele é fundamental. Por que eu estou falando isso para você? Nós somos ensinados a sermos pessoas que tem que dar certo. Você nasceu para dar certo. Você tem que bombar. O jovem confunde propósito com Instagram engajado. As pessoas mais velhas confundem sucesso com Deus com carro importado, dinheiro lá em cima, sucesso, reconhecimento. Amém. Se vier, amém. O que eu estou falando para você é que existe uma beleza no evangelho diário, no evangelho de segunda-feira. O evangelho que vai converter o teu chefe, sua mãe, seu filho, é o evangelho que você vive na segunda-feira. Débora tinha uma função rotineira, só que essa mulher de função diária, ela despertou uma geração contra um opressor. Quem sabe você, com a sua vida comum, indo lá, com seu emprego de 44 horas semanais, vivendo um bom testemunho, você vai não ser o avivalista, mas você vai impactar alguém que vai ser o avivalista. E o melhor de tudo, talvez você nunca vá saber. Talvez você nunca saiba. E por que o evangelho não é sobre isso, camarada? O evangelho é sobre uma coisa: conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido. Jesus é nosso Salvador, não nosso empresário. Ele não tem nenhuma obrigação de nos dar sucesso, de nos dar glória. É tudo para Ele. Amém? O evangelho diário, ele é muito precioso. Uma vida comum, ela é muito preciosa. Eu queria encerrar essa minha pregação falando de uma Débora moderna. Quantos conhecem, ouviram falar do movimento metodista? Quantos já ouviram menção já? Se você for ver, ele tem na origem dele 2 caras, que é John e Charles Wesley. Eles são um cara que começaram o movimento metodista, só que tem uma pessoa que está atrás deles, Susanna Wesley. Nunca ouvi falar? Exatamente. Muitos historiadores falam que, se não fosse por Susanna Wesley, que foi uma mãe, esposa e cuidadora do lar, que cuidou de quase 25 filhos e os doutrinou na fé, John Wesley não teria tido o impacto que teve.
Os fundamentos de uma casa, eles são escondidos, não precisam aparecer. Seja uma pessoa fundamental na vida de alguém. O seu modo de viver o evangelho vai determinar se você vai ser um Débora ou não. Não escandalize, mas seja uma voz profética. Quem espalha o evangelho somos nós, pessoas de vida comum e emprego comum. Existe vida na segunda-feira, na terça, na quarta. Não limite o evangelho somente aqui. Vive esse evangelho diário, comum, rotineiro. Existe uma beleza nisso. Amém? Fique de pé, para parecer que está acabando. Amém? Procure simplicidade, procure viver essa vida comum. Não fique preocupado com o nível de salário, o nível de reconhecimento, o nível do seu Instagram. O evangelho é muito mais profundo que isso. Nós cantamos sobre um Jesus humilde. Seja humilde que nem ele. Cantamos um Jesus simples. Seja simples que nem ele. Amém? Vamos orar para que Deus ele venha cravar isso no nosso coração. Que a gente tenha esse coração inclinado para ver um evangelho comum. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós colocamos nossa vida diante de você, Deus. E pedimos que nós venhamos ter esse entendimento, Pai, e venhamos viver esse evangelho simples, esse evangelho comum. Nós queremos ser, Deus, cristãos que venham, Deus, pregar, não somente com as suas palavras, mas também com o seu modo de viver. Cristãos da segunda-feira, cristãos da terça, cristãos da quarta, em nome de Jesus, Pai. Não apenas do sábado e do domingo. Que você venha, Deus, cravar no nosso coração essa realidade. Nós queremos ser pessoas que, com uma vida ordinária, viemos provocar o extraordinário. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Será que você pode dar a sua melhor salva de palmas ao Senhor? Amém? Glória a Deus.